Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Os versos de Chico Science certamente você os conhece. E Josué de Castro, você sabe quem foi? Tem que saber para onde corre o rio, tem que saber seguir o leito, tem que estar informado, tem que saber quem foi Josué de Castro, rapaz. Foi aqui, às margens do rio Capibaribe, nos mangues do Recife, que Josué de Castro conheceu os homens caranguejos. Símbolo de diversidade, fertilidade e riqueza, os mangues também foram a matéria-prima do trabalho que o tornou um dos mais importantes cientistas brasileiros. Josué de Castro, o homem que denunciou a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens, é o personagem do Globo Ciência de hoje. Estamos no bairro de Brasília Teimosa, no Recife. Essa região faz parte da Bacia do Pina, onde desembocam 5 rios, dentre eles o braço sul do Capibaribe. E quem vai nos receber é Dona Mara e Dona Ana. Dona Ana, como é que é a vida aqui no mangue? A vida aqui é dura, meu filho. Que dura e agora no inverno, e a gente não consegue pescar por causa da chuva. Aqui o cenário, né, ele se modificou há alguns anos, né? Hoje poucas famílias sobrevivem da cata de caranguejos. Queria entender por quê, né? O que houve? Acabou o caranguejo? Acabou, diminuiu muito mesmo. E isso, vocês sabem que se deve à poluição? O aumento da poluição, da degradação ambiental? Como é que é, né? Vocês aqui estão catando, como é que é o nome disso aqui? Sururu. Sururu. O que é sururu? Sururu a gente tira da água, lava, cozinha ele para tirar a carne. Mostra aqui para o público, para eles verem. Leva ali para a câmera. Sururu é isso aqui. Agora aqui no meio desse sururu tem o quê? Eu vejo pedra aqui. Pedra tem um monte... é lixo. Ele agarrado no lixo. Então vocês O têm... cascai, não é lixo, não é cascai. Você tem todo um trabalho de ter que separar Tem que lixo separar o do lixo, sururu. o sururu, a ostra. A gente separa tudo. Dona Ana, o que é preciso acontecer para que a vida de vocês melhore? Para limpar o rio, né? O rio está muito poluído, muito sujo, muito lixo. O que a gente precisa é isso. Obrigado Nada, pelo bate-papo, obrigado pela recepção de vocês. Nada, obrigada. Tá? Quem está aqui comigo é o seu José. Ele faz parte aqui da Ilha de Deus, que é uma comunidade ribeirinha às margens do rio Capibaribe. Como é que é a vida aqui no mangue? E agora está sendo um pouco difícil para quem vive da pesca, porque é muita poluição e a gente estamos vivendo num mar, bem dizer, de sujeira, né? Porque por onde você anda, você vê. É uma lixaria medonha. E quem poderia ter mais um pouco de limpeza era a população se ajuntando com esses órgãos competentes para limpar, ajudar a limpar o rio. Não jogando sujeira dentro do rio, entendeu? E pelo conhecimento que o pescador tem, realmente ele botaria mais o pescador para limpar esse rio do que próprias pessoas que ele bota para limpar, que eles não limpam. Quer dizer, falta mais educação ambiental. Falta mais educação ambiental. Porque a culpa não é só de quem está aqui. A culpa também é de quem está no asfalto. É, porque o rico também, ele não olha para o lado da vida do pescador e realmente ele polui o rio também. Eu vou começar com Luciana Silva, nascida e criada e moradora aqui de Brasília Teimosa. Ela é educadora do Centro Escola Mangue, que tem a cultura como fio condutor do processo de educação ambiental. Primeiro eu queria saber qual a importância do manguezal, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico. Do ponto de vista ambiental, o manguezal é importante porque ele é o berçário. Ele é considerado e falado pelos pescadores como a maternidade natural, é a maternidade do oceano. É a base de sustentação alimentar, inclusive de grandes peixes. 600 espécies de peixes, em média, sobem todos os dias nos manguezais do mundo inteiro para procriar
e para produzir peixes e além da produção de crustáceos e moluscos, que são a base econômica de grande parte da população costeira. Josué de Castro denunciou a fome a partir dos homens caranguejo, que não existem mais. E hoje a gente está tendo um processo também cada vez maior de extermínio, né, dos homens e mulheres sururus, digamos assim. O que Josué de Castro diria hoje, se estivesse vivo? Nossa, eu acho que se ele tivesse vivo ele estaria mais desesperado ainda, estaria denunciando mais ainda a fome. Hoje, apesar das políticas compensatórias que todo mundo sabe que existem no Brasil, mas o problema persiste, não é? Agora, além de lutar, as marisqueiras estão lutando pelo salário defeso, nesse período do aporte de água doce, no período das águas, período chuvoso, elas precisam também o resto do ano continuar catando, coletando e se expondo a resíduos sólidos, se expondo a doenças da água por conta do esgoto. Não é possível que uma cidade como Recife continue jogando esgoto numa bacia tão importante quanto essa. Por favor, gente, olha, consciência não é um problema invisível. A fome está aí, a degradação ambiental está aí, então é um alerta mesmo, né? Para governo, para a sociedade, todo mundo é responsável por tudo isso. Muito obrigado, Luciana, pela entrevista. Eu que agradeço. O tema deste livro é a história da descoberta que da fome fiz nos meus anos de infância nos alagados da cidade do Recife, onde convivi com os afogados deste mar de miséria. Procuro mostrar nesse livro de ficção que não foi na Sorbonne nem em qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome. O fenômeno se revelou espontaneamente a meus olhos nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis da cidade do Recife. Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Esta que foi a minha Sorbonne, a lama dos mangues do Recife, fervilhando de caranguejos e povoadas de seres humanos, feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. Seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de caranguejo, este leite de lama. Seres humanos que se faziam assim, irmãos de leite dos caranguejos, que aprendiam a engatinhar e andar com os caranguejos da lama. E depois de terem bebido na infância este leite de lama, de se terem lambuzado com o caldo grosso da lama dos mangues, de se terem impregnado do seu cheiro de terra podre e de maresia, nunca mais se podiam libertar dessa crosta de lama que os tornava tão parecidos com os caranguejos, seus irmãos, com as suas duras carapaças também enlambuzadas de lama. Esse é um trecho do livro Homens e Caranguejos, de Josué de Castro, um médico que dedicou a vida a chamar a atenção para o problema da fome e da miséria. Quem vai nos contar um pouquinho da história dele é a própria filha. A gente sai daqui e vai para o Rio de Janeiro. Nossa entrevistada é a professora Ana Maria de Castro, socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e filha de Josué de Castro. Quem foi Josué de Castro? Josué de Castro foi um brasileiro nordestino, um cientista de múltiplos saberes, que nasceu no Nordeste, na região mais pobre do nosso país, nasceu em Recife, no início do século passado, em 1908. Ele foi, então, para a Bahia, onde ele começou a fazer o curso de medicina e terminou no Rio de Janeiro. E ele foi, sobretudo, alguém que se preocupou com as condições de vida, com as condições de saúde, com as condições de existência da população brasileira. Ele procurou entender por que alguns tinham tanto e outros tão pouco. Como é que foi a vida dele fora do país? Morar em Paris, viver, né, o que é a vida do exilado, ele não conseguiu. Quer dizer, ele sentia a falta das suas raízes, ele sentia a falta do Nordeste, ele sentia a falta da família toda que ficou no Brasil. E eu acho que isso o marcou muito. Para ter uma ideia, ele acabou a vida admitindo que não tinha valido a pena, que ele não tinha feito nada. Como é que era o pai, né? Pai Josué de Castro?
era bastante nordestino, com todo aquele ideário, né, da sociedade nordestina, o homem como chefe da casa. Quando ele estava escrevendo a geografia da fome, a geopolítica, a gente não podia fazer barulho. Mas eu acho que naquilo que é importante de entender que a família era importante para ele, né, isso ficou muito marcado. E ele deixou muito essa marca do pai, né, junto com minha mãe, quer dizer, que foi a sua, eu digo, cúmplice, porque sem ela ele não teria feito, talvez, uma grande parte do trabalho que ele fez. Muito obrigado. Obrigada. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. A fome foi o tema principal do trabalho de Josué de Castro. Ele dizia que mais grave do que a fome total e aguda é o fenômeno da fome crônica ou parcial, que corrói silenciosamente inúmeras populações do mundo. A gente vai saber mais sobre isso na Fundação Oswaldo Cruz. Vamos embora! Quem vai conversar comigo é a professora Rosana Magalhães, pesquisadora aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é nutricionista com mestrado em saúde pública e doutorado em saúde coletiva. Primeiro eu queria saber o que ciência tem a ver com fome. Quer dizer, como é que a ciência define a fome? O cientista ele não é indiferente aos problemas sociais. Mas além dessa sensibilidade, ele precisa também ter vocação, ele precisa ter uma dedicação apaixonada, como a gente diz, ele também precisa ter um envolvimento, uma busca de conceitos, de metodologias, desenvolvimento de técnicas e de evidências que ele vai comprovar, ele vai validar ou vão ser refutadas. A fome tem a ver com ciência porque a fome permanece sendo um problema complexo que atinge milhões de pessoas, tanto no Brasil como no mundo, e exige solução alternativa de enfrentamento. Então, ela ainda integra a agenda científica, deve integrar a agenda científica. Professora, o que é segurança alimentar? Segurança alimentar é um conceito definido pelo CONSEA, Conselho de Segurança Alimentar, em 2004, como um direito, né? Um direito ao acesso a alimentos equilibrados, adequadamente equilibrados, tanto quantitativamente como qualitativamente, de uma maneira que não afete outras necessidades essenciais, que esteja articulada a práticas promotoras de saúde e que sejam alimentos também que façam parte de uma cadeia socialmente, ambientalmente sustentável. Vamos falar agora do nosso homenageado Josué de Castro. Ele colocou a fome como um problema a ser discutido, quer dizer, ele tirou da invisibilidade, né, presente aí nos bolsões de miséria. Eu queria que você definisse para a gente o que é a fome crônica, o que é a fome aguda e o que é a fome oculta. Para o Josué de Castro, lá na década de 30 e 40, o que ele queria desmistificar é essa imagem de que, quando se fala de fome, só estamos falando da fome total, da fome aguda, associada a grandes crises, a guerras. Ele vai dizer, não, para além desta fome, que é epidêmica, um pouco que a gente pode chamar com vocabulário mais atual, existe uma fome que ela é crônica, ou seja, os indivíduos eles têm carências de vitamina, de ferro, de proteína de uma maneira crônica. Eles vivem nessa situação um pouco de uma alimentação insegura, vamos pensar assim, né? De uma maneira mais cotidiana. Quando ele fala de fome crônica, ele está falando dessa fome parcial. Por que ele é parcial? Porque há uma falta de alguns alimentos, porque eles não estão adequados quantitativamente, qualitativamente, não chega a comprometer de uma maneira brutal a vida cotidiana, mas de longo prazo você vai ver como hoje, permanentemente, principalmente nos centros urbanos, nas regiões faveladas, você vê crianças que têm 14, 15 anos, mas que têm uma estatura totalmente comprometida, de 8, exatamente. José de Castro foi um dos idealizadores do programa Merenda Escolar em 1955. Qual a importância de programas como esse no combate à fome e à desnutrição? Além de suprir os requerimentos nutricionais das crianças no período que elas estão na escola, é um programa que ele universaliza direitos. Foi muito importante ver como o programa de merenda escolar ele reduz
a desnutrição, ele é capaz de promover esse acesso a uma alimentação equilibrada, principalmente quando recentemente você tem todo um movimento de descentralizar a merenda, de incorporar os hábitos alimentares locais na composição dos cardápios. E para algumas famílias, foi isso que a gente percebeu, né? Para algumas famílias, para algumas crianças, aquela merenda era a única refeição do dia. Muito obrigado pelo encontro. Obrigada a você, obrigada. No livro Geografia da Fome, lançado em 1946, Josué de Castro afirmava que a fome não era um problema natural e não dependia e nem era resultado de fatos da natureza. Depois do intervalo, você vai conhecer o mapa da fome e vai entender por que Josué de Castro afirmava que a fome é um flagelo produzido pelos homens contra outros homens. A gente volta em um instante. Metade da população brasileira não dorme porque está com fome. A outra metade não dorme porque tem medo de quem está com fome. Você já deve ter ouvido essa frase. Adivinha quem foi o autor dela? Josué de Castro, é isso mesmo. E ele sabia o que ele estava falando, afinal de contas, ele foi o primeiro a fazer o mapa da fome no Brasil. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, divulgados em dezembro de 2008, indicam que o Brasil tinha entre 2013 e 2005 mais de 11 milhões de pessoas subnutridas. No mundo, o número chegava a 848 milhões. Até os anos 40 do século passado, o pensamento corrente era de que a fome era um fenômeno natural, impossível de ser revertido. Quem começou a mudar essa visão foi o cientista Josué de Castro, nosso personagem de hoje na série de programas do Globo Ciência sobre os perfis de grandes cientistas do Brasil. Josué de Castro deixou seguidores na luta contra a fome. Um deles é conhecido em qualquer canto do país, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Em 1981, Betinho participou da criação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, conhecido como IBASE, uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de aprofundar a democracia, utilizando os princípios da igualdade, da liberdade, participação cidadã, diversidade e solidariedade. Quem vai conversar comigo é o diretor do IBASE, o economista Francisco Menezes, ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Josué de Castro elaborou o mapa da fome na década de 40 do século passado. Foi o primeiro? Foi. O Josué de Castro teve essa iniciativa e a genialidade, podemos dizer, de pensar, trabalhar a questão da fome a partir de um mapa. E ele foi o primeiro e a partir dessa sua ideia surgiram depois outros mapas da fome. Qual foi o método que ele utilizou para fazer o mapa? Ele procurou identificar o que caracterizava a fome no país e aí ver dentro do recorte geográfico como isso se distribuía. Então Josué falava, em primeiro lugar, de fome epidêmica, que era um fenômeno de uma área geográfica. Isso tinha ocorrido em situações anteriores no Brasil, onde você tinha metade da população, pelo menos, numa situação de fome em um determinado momento. E também existia a fome endêmica, que foi outra denominação que ele chamou, no sentido de uma determinada área geográfica que tinha metade de sua população numa situação permanente de fome. Na época de Josué de Castro, a área mais castigada pela seca do semiárido nordestino vivia essa situação. Mas não ficava a coisa somente nisso. Em termos do mapa da fome, ele mostrou isso em cada área geográfica do Brasil, existiam também áreas de subnutrição, onde não existia um problema de fome propriamente dito, mas de carência de elementos nutricionais, tais como inclusive ainda existe até hoje. E hoje, como é que se mede o número de pessoas afetadas pela fome? A partir da Universidade de Cornell, se produziu uma metodologia que é chamada escala de insegurança alimentar, que mede, a partir de um questionário submetido à população, essas condições, onde inclusive, isso é interessante a gente ver, a própria ameaça de sentir fome, o indivíduo que acorda de manhã e não sabe
se ele vai ter o alimento garantido, é um fator considerado. Eu diria para você que a fome, a cara da fome, vem se transformando. Quantas pessoas são afetadas pela fome hoje no Brasil? Foi realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, uma pesquisa aplicando esse questionário e chegamos a um total de 14 milhões de pessoas que chamaríamos melhor vulneráveis à fome, ou seja, que podem em determinado momento estarem com carências alimentares por não terem esses alimentos. O Brasil tem alguns programas de combate à fome, como o Bolsa Família, o Pronaf, o Alimentação Escolar. Para o senhor, esses programas são apenas um paliativo ou podem ser uma solução? Não vamos desprezar a importância desses programas, que são programas, no meu ponto de vista, emergenciais, garantidores de direitos. Agora, o fundamental é que junto a eles se trabalhe também programas estruturantes que deem condição desses grupos mais vulneráveis superarem essa situação que obriga, inclusive, a transferência de renda para eles, no sentido para que eles possam satisfazer necessidades essenciais. Quer dizer, mais saúde, mais educação. Exato. Agora, nunca perdendo de vista, porque senão a gente comete um erro grave, de que para poder ter educação, para poder ter saúde, para poder ter qualificação profissional e trabalhar, é preciso estar com a barriga cheia. É possível acabar com a fome no Brasil? Eu acredito plenamente. Eu acho que estamos num caminho acertado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Josué de Castro, ao lançar o Geografia da Fome, em 1946, mostrou que a fome é fruto da ação dos homens, das suas escolhas e da política econômica que adotavam em seus países. Ele quebrou o silêncio em torno do assunto e apontou caminhos. Aqui é o Centro de Estudos e Pesquisa Josué de Castro, no Recife. Aqui vocês veem algumas obras dele, como, por exemplo, Geografia da Fome, que é um clássico, Homens e Caranguejos, o único romance dele. Essas obras foram traduzidas em 25 idiomas. Nesse centro aqui tem alguns objetos pessoais dele, como, por exemplo, o telefone que ele usava, a mesa de trabalho dele, a mala de médico e alguns documentos. E quem vai me receber, que aqui é um verdadeiro centro de memória, é o professor José Arlindo Soares, da Universidade Federal da Paraíba. Ele é mestre e doutor em Sociologia, fundador e diretor científico aqui do centro. Eu queria que o senhor analisasse o trabalho de Josué de Castro. Josué de Castro, ele desnudou o fenômeno da fome, desnaturalizou a fome e deu a ela a dimensão científica, colocando que não existe causas naturais, e sim sociais e econômicas. Em segundo lugar, o grande mérito de Josué de Castro foi ter mudado o método de análise, quando ele territorializou, distinguiu os diversas nuances da fome, colocou a geografia em junção com outras ciências, como a medicina, a sociologia, esse método da territorialização, os fenômenos não são idênticos em todas as partes, foi muito importante e hoje é bastante utilizado por várias correntes do pensamento científico nas áreas humanas e nas áreas médicas. Josué de Castro era um defensor do meio ambiente. Ele dizia que a apropriação injusta e ilegal dos recursos naturais geraria subdesenvolvimento, miséria e, consequentemente, fome. Eu queria que o senhor analisasse essa questão. O senhor concorda, discorda? Ele colocou a questão do meio ambiente quando isso não era uma agenda ainda. Já em 46 ele falava, em 53, numa conferência em Estocolmo, ele textualmente disse que a humanidade ou ela se inteirava da questão do meio ambiente, ou então ela traria muitos problemas para o futuro. Ora, isso passou um pouco despercebido, causou uma certa perplexidade, como se, na época, todo mundo só falava em desenvolvimento.
em crescimento econômico, em industrialização. Ele diz, tudo isso é muito importante, mas é preciso olhar se estão sendo compatíveis com a regulação da natureza. O senhor acha que o Brasil fez justiça a Josué? O Brasil, evidentemente que, considerando os diversos ciclos, na época da ditadura, Josué foi caçado e nunca entendeu por quê. Essa foi uma grande injustiça como cientista. A outra injustiça que eu entendo é as suas obras não terem sido divulgadas de forma mais maciça, principalmente nas escolas públicas e universidades. Por exemplo, você tem mais obras divulgadas nas escolas francesas do que no Brasil. Eis o recado do professor José Arlindo, até porque a fome continua sendo um problema atual, então que o Brasil possa ler mais Josué de Castro. E de qualquer forma, o Globo Ciência está aqui para prestar essa linda homenagem. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Ao estudar o fenômeno da fome, Josué de Castro tornou-se um defensor da paz e do meio ambiente. Lutava por um desenvolvimento econômico e social voltado para o bem-estar entre os homens e considerava o subdesenvolvimento como uma forma de poluição provocada pela exploração dos recursos sem a preocupação com o meio e a espécie humana. O pensamento de Josué de Castro serve como uma lição e um alerta. Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento, o desenvolvimento do homem. A gente fica por aqui e o nosso encontro, você sabe, no próximo programa. Não percam. Tchau.